O Apocalipse de Adão emerge das areias do tempo como um testemunho fascinante das correntes espirituais alternativas que floresceram nos primeiros séculos da nossa era, oferecendo uma perspectiva radicalmente diferente sobre as narrativas fundadoras da tradição judaico-cristã. Sua redescoberta em 1945, perto de Nag Hammadi, no Egito, como parte da célebre biblioteca de códices gnósticos encontrados em uma jarra selada, marcou um ponto de virada nos estudos religiosos. Especificamente localizado no Códice V, este texto, escrito em copta, mas provavelmente traduzido de um original grego ainda mais antigo, possivelmente do século I ou II depois de Cristo, nos transporta para um universo de pensamento onde o conhecimento secreto, ou gnose, é a chave para a compreensão da verdadeira natureza da divindade e do destino humano. Embora classificado como gnóstico, o Apocalipse de Adão desafia categorizações simples. A ausência de referências explicitamente cristãs levou estudiosos a debater se ele representa uma forma de gnosticismo judaico, talvez ligado à corrente setiana, que venerava Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, como portador da linhagem espiritual iluminada, ou se reflete um sincretismo complexo de ideias judaicas, helenísticas e gnósticas primitivas, talvez até pré-cristãs. A estrutura do texto é a de uma revelação, um testamento espiritual transmitido por um Adão já ancião, com 700 anos, ao seu filho Sete. O conteúdo, no entanto, subverte a narrativa familiar do Gênesis. Adão não fala de um paraíso perdido por desobediência, mas de um estado primordial de glória e conhecimento superior, compartilhado com Eva, sua mãe espiritual e instrutora na sabedoria do Deus eterno e verdadeiro. Quando Deus havia me criado através da terra, junto com Eva, sua mãe, relata Adão, eu caminhava com ela numa glória qual ela havia visto no aeão do qual ela tinha vindo. Ela me ensinou sobre a sabedoria do Deus eterno. E nós parecíamos os grandes anjos eternos, pois éramos mais elevados do que o Deus que havia nos criado e os poderes junto dele, os quais nós não conhecíamos. Esta entidade criadora, identificada no léxico gnóstico como demiurgo, é retratada como um poder inferior, ignorante ou malévolo, responsável pelo cosmos material imperfeito. A queda, neste contexto, não é um ato de transgressão moral, mas a consequência da intervenção furiosa do demiurgo, que nos dividiu com fúria, separando a unidade primordial, talvez andrógena, de Adão e Eva, resultando na perda da gnose e da glória original. Então nós nos tornamos dois Aéos. E a glória em nossos corações nos deixou, junto com a primeira sabedoria que viveu dentro de nós. Sujeitos ao demiurgo, eles passaram a conhecer coisas mortas, como homens, servindo ao seu Criador por medo e submissão, e a autoridade da morte passou a reinar sobre eles. Apesar da perda, um vislumbre de esperança e conhecimento oculto persiste. Adão narra uma experiência visionária posterior, na qual 3 homens de aparência gloriosa, não pertencentes aos poderes do demiurgo, o despertam do sono da morte para instruí-lo sobre o Ael e a semente daquele homem para o qual a vida veio, referindo-se à linhagem de Sete que carregaria a centelha da gnose através das gerações. Esta revelação capacita Adão a profetizar sobre os eventos futuros, particularmente as maquinações do demiurgo para aniquilar a humanidade que retém essa conexão divina. Ele prevê um grande dilúvio enviado para destruir toda a carne, uma catástrofe que ecoa o relato bíblico, mas é reinterpretada como um ato hostil do demiurgo contra a semente da gnose. Adão também menciona uma tentativa subsequente de destruição pelo fogo. Mesmo após o dilúvio, a humanidade remanescente, representada por Noé, identificado sincreticamente com Deucalião da mitologia grega, e seus filhos, recebe a terra, mas sob a condição de servidão ao demiurgo. A divisão da terra entre Cã, Jafé e Sem estabelece a base para futuros reinos, 12, mais um 13º simbólico, que permanecerão, em grande parte, sob o domínio da ignorância espiritual imposta pelo Criador inferior. A espiritualidade que anima o Apocalipse de Adão é inconfundivelmente gnóstica, centrada na busca pela gnose, um conhecimento revelado, intuitivo e libertador sobre a origem divina da alma e sua alienação no mundo material. O Deus Supremo transcende o cosmos visível e seu Criador, o mundo material é uma armadilha ou uma ilusão. A salvação não reside na obediência às leis do demiurgo ou na fé cega, mas no despertar da centelha divina interior através do conhecimento trazido por um mensageiro celestial, o iluminador do conhecimento. Este Redentor, esperado ansiosamente,
Vire especificamente para a linhagem de Sete, a geração sem rei, aqueles que não se submetem às estruturas de poder mundanas ou religiosas estabelecidas pelo Demiurgo. Adão profetiza que a chegada do Iluminador será obscurecida por lendas conflitantes promulgadas pelos reinos do mundo, uma provável crítica a outras tradições religiosas que, da perspectiva agnóstica, ofereciam apenas uma compreensão distorcida ou incompleta da verdade. Somente os verdadeiros gnósticos, herdeiros da revelação transmitida de Adão a Sete, seriam capazes de reconhecer o Iluminador e alcançar a libertação final da prisão cósmica, transcendendo os Aels governados pelos Arcontes e pelo Demiurgo, identificado no texto também como Saclas, para retornar ao Pleroma, a plenitude do Deus verdadeiro e eterno. O texto, portanto, não é apenas uma releitura do passado mítico, mas um guia espiritual e uma profecia de esperança para uma comunidade que se via como portadora de uma verdade secreta e libertadora em meio a um mundo hostil e ignorante.